O que tem preocupado essa questão da recessão são nas cotações do petróleo. Ontem nós tivemos uma queda forte para o petróleo, muito grande a queda ali, mais de 3% de queda, ele chegou a cair 3,5% ao longo do dia, reduziu a perda quase nada no finalzinho, fechou no vermelho e hoje ele está estendendo essa queda novamente. O petróleo caindo, o vencimento março aqui, 2,49% a $75 o barril. Vamos dar uma olhadinha como que está o petróleo do tipo Brent, caindo também 2,5%, já abaixo de $80, $79,98 o barril, basicamente $80 o barril, caiu bastante. Indicadores que eu gosto de olhar com relação ao petróleo é a curva de futuros. Eu já comentei bastante da curva de futuros para vocês, mostrei como que funciona a dinâmica, e vocês devem lembrar que no finalzinho do ano ela já tinha perdido grande parte do seu carry. Ela tinha vindo para carry no final do ano passado, perdeu esse carry, ficou flat, já estava começando a se inverter e ir para backwardation de novo. E ela já voltou o carry. Então nós vemos que do vencimento, primeiro vencimento aqui agora, até agosto do próximo ano, nós temos a curva, se for considerar esse spread aqui, ele está positivo em um tasquinho, não está negativo. Então, o negativo, ela vem só para o final do ano, só para o vencimento de setembro. Então, no curto prazo, já que a curva está em carry, mostra que há um equilíbrio entre a oferta e a demanda, nós poderemos ver as cotações caindo ainda mais. Lembrando que essa curva ela é uma fotografia do balanço entre a oferta e a demanda do petróleo neste momento. Amanhã ela pode estar num formato diferente. Então, isto não é uma tendência. Ele mostra um possível viés baseado no balanço. Se nós vemos fundamentos à frente, no curto, médio prazo, mostrando que pode haver um novo desequilíbrio, nós podemos nos posicionar nesse spread. Ou vendendo curto e comprando longo, aí você faz um long short para reduzir o risco, apostando numa redução desse diferencial, ou você pode comprar o curto e vender o longo, acreditando, por exemplo, numa inversão da curva. Então, hipoteticamente, nós analisamos alguns fundamentos e vimos que o petróleo vai subir no curto prazo porque existe fator X, Y, Z. O que nós podemos fazer? Comprar o contrato curto, mas uma operação direcional pode ter um maior risco, eu não tenho certeza dessa operação. Então, nós vendemos o contrato longo apostando nessa inversão da curva e nesse spread, nesse bull spread que chama, se a gente tenta ganhar na arbitragem entre os vencimentos. É uma possibilidade que nós fazemos, temos que estudar o vencimento. Mas olha que interessante, quando eu coloco o dado histórico de um ano atrás, no mesmo período, como que estavam as cotações do petróleo. Uma inversão da curva, um backwardation muito forte. E naquele período de janeiro de 2021 até o final de 2021, nós vimos o rally que foi nas cotações do petróleo, ele subiu muito. Então fica muito claro o conceito de se uma curva está invertida, está em backwardation, sinaliza que há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Ou a oferta não consegue atender a demanda, ou a demanda ela é muito forte em relação à oferta, ou ambos. Nesse caso, se você tem uma restrição de oferta, só tem duas possibilidades: ou o preço sobe para restringir essa demanda, para eliminar uma parte dessa demanda para que não falte o produto, ou o mercado futuro antecipa as compras para garantir o abastecimento e vai fazendo rolagens de contratos. Para quem está no mercado físico, uma curva dessa maneira, para quem é vendedor, diz aumente a oferta no spot, porque o preço está mais caro do que você vender a termo para entrega futura. Para quem é comprador, já diz o contrário: compre só o essencial para o teu uso, compre da mão para a boca, ou seja, compre o petróleo do poço para a refinaria, para revender o seu derivado e não faça estoque. Nesse caso, já é o contrário. Para o vendedor, já diz venda a termo para entrega futura, porque o preço futuro é mais alto do que o preço presente. E para o comprador, já diz faça estoque, e se o custo de carrego
compensar, vai aumentando a quantidade de estoque. Você veja que diferença, essa é uma parte aí que nós colocamos nos cursos que nós fazemos de commodities, e ele ajuda tanto quem trabalha no mercado físico quanto quem é especulador. Então a gente viu a diferença na curva de petróleo. O próprio mercado financeiro, ele está relativamente confuso com relação ao que pode acontecer com o petróleo, porque nós temos de um lado uma oferta supostamente apertada, temos estoques de destilados muito baixos, e do outro lado nós temos a China que está reabrindo a economia, mas o mercado está receoso com relação a essa abertura devido à quantidade de casos de Covid. Então, eu acredito que o país pode estar tentando fazer a imunidade de rebanho, já que nós temos uma variante, uma cepa, que é a Omicron, que ela causa menos internamento, os sintomas são menos graves do que a Delta, do que as primeiras cepas. Então, por essa necessidade de menos internamento e o tratamento ser feito em casa, numa janela mais curta entre a infecção, sintomas e recuperação, ela pode buscar uma imunidade de rebanho, já que a população ela foi vacinada, mas principalmente a população idosa não foi vacinada, já que o país priorizou a mão de obra para que a atividade econômica continue ativa. A gente pode buscar, eles podem buscar essa imunidade de rebanho, mas o mercado continua um pouco cético com relação a isso. Então, nesta semana, já no fim de semana, eles levantam basicamente todas as restrições, e o mercado realmente ele está bem apreensivo com relação a como que vai ser o comportamento isso. Aqui está uma matéria na Reuters que China promete vitória final sobre Covid enquanto o surto aumenta e dispara o alarme global. Então é justamente isso que eu comentei. Então não sabemos exatamente como que vai ficar, temos que aguardar mais alguns dias. Os fundos, eles olham para a China, os especuladores, com relação ao petróleo, e eles começam a aumentar as apostas, mas há ainda muitas posições contrárias com relação ao petróleo. Há população vendida e a população não. Há especuladores vendidos e há especuladores comprados justamente por causa disso. O que é fato é a posição short em petróleo, a posição long em petróleo é menor do que a posição long em derivados. Então, acredita-se muito mais na alta de derivados, já que os estoques de destilados elas estão muito baixos, do que na própria alta do petróleo. E olha que interessante, a China ela aumentou as suas cotas de exportação de produtos refinados. Lembra do ano passado, quando foram publicadas notícias de que a China estava batendo recorde de exportação de diesel? Então, ela aumentou a cota de exportação, porque ela está comprando produtos de petróleo mais baratos, principalmente da Rússia. A Rússia, que se tornou o maior fornecedor para a China de petróleo cru, ela refina um petróleo barato e vende a preço de mercado. Ainda mais quando há uma certa restrição de oferta e ela tem ganho na margem. No final do ano passado, 2 novas refinarias passaram a operar na China e o país aumentou as suas cotas de exportação de derivados. Outro fato que é interessante para nós olharmos com relação ao mercado de petróleo, mostrando que nesse momento, corroborando com a análise da curva de futuros, deixa eu ver se a curva de futuros está ativa aqui, ainda não, eu já fechei, a gente viu que o mercado está com um carrego mostrando um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Olha que interessante essa notícia aqui. A Arábia Saudita, que é o maior exportador hoje de petróleo, pode cortar o preço do petróleo leve para a Ásia nos próximos 15 meses. Então, o petróleo aqui, o SP, que é o Oil Sales Price, que é o preço do petróleo derivativo, mais o basis de exportação, o petróleo médio azedo é em $1,50 acima do Brent. E o petróleo leve 1,75 acima do Brent. Ou seja, a curva de futuros mostra que há um balanço equilibrado entre a oferta e a demanda, ou seja, tem oferta suficiente para atender a demanda. O preço vem caindo porque não há necessidade de aumento de preços, porque eu não preciso restringir a demanda, porque a oferta consegue atender. E para que o mercado venha comprar de mim,
eu, como um árabe, como um saudita, eu vou reduzir o meu preço. Porque, do contrário, se eu tiver um basis mais favorável na Rússia, por exemplo, eu vou comprar da Rússia e não da Arábia Saudita. Qual que é o indicador de competitividade do mercado físico? São os prêmios no petróleo chamado de OSP, Oil Sales Price. Então, essa é uma dinâmica que serve tanto para o mercado físico quanto para o mercado financeiro, porque dependendo da origem, eu uso um benchmark diferente. Eu posso usar ou o petróleo Brent, por exemplo, ou eu posso utilizar o petróleo Murban. E dependendo dessa dinâmica, eu tenho um movimento de alta ou de baixa na bolsa, no derivativo sendo negociado na bolsa. Você vê que o mercado de commodities não é fácil realmente. Então, são notícias que corroboram com essa análise.